Socorro! Fala pai, tudo sussa? Bom coce? A história começa com uma garotinha chorando porque um dos seus amigos está sendo adotado por esse figurante aí todo errado. Quando ele sai, a irmãzinha fala que já chega, que agora é hora de treinar. Na hora todos ficam pianinho, sacando armas afiadas, menos a catarrenta aí, que pega uma espécie de fio de ferro. A irmã dá um esporro nela por ter exagerado na atuação ao chorar. Ela diz que crianças que são catarrentas assim acabam sendo odiadas. A menina faz uma careta e responde que vai se lembrar disso. Na encolha vemos um velho que parece ser o dono do orfanato em algum lugar da Rússia, o que explica que essas crianças são criadas como armas. Assim que elas aprendem a andar, são treinadas sob a direção de um oficial de disciplina especial, que é encarregado de treiná-los desde pequeno. O diretor comenta que as crianças são como computadores e cabe aos compradores e aos pais decidir o que fazer com elas, mostrando um garoto que acabou de ser adotado. O homem mostra a ele a foto de um alvo. Por serem crianças extremamente perigosas, foram criadas algumas medidas de segurança. Por isso, desde pequeno, uma regra absoluta de que não pode desobedecer uma ordem foi gravada em suas mentes. Obediência absoluta à ordem do pai. Essas regras são chamadas de 3 princípios absolutos. Esses 3 princípios se baseiam em obedecer e controlar. Já no carro, Priya tenta avisar seu novo pai que tem um carro seguindo eles. Em resposta, recebe um grito, ordenando que ele apenas memorize o rosto do seu alvo. Um garoto, como um robô, responde que recebeu a ordem. Apesar do perigo, o primeiro princípio é que as palavras do pai são absolutas. O Rio Negro e Dois Tetão aí foi de Vasco. O Piazinho está ferido, enquanto é nos explicado o segundo princípio: não usar suas habilidades sem a permissão do pai. Os homens do outro carro se aproximam, ficando surpresos ao ver o garotinho. Socorro! Começa a gritar e chorar porque o pai dele não está respirando, deixando os dois indecisos sobre o que fazer. O de trás fala para linguiçar o garoto, já o da frente fala que ele é apenas uma criança e que vai levar ele e deixar em algum lugar. Assim que eles se aproximam bastante, leva logo uma peixeirada na garganta. Revelando então o terceiro princípio: se a vida do pai estiver ameaçada, ele deve ignorar os outros 2 princípios e agir. Pegando a arma do primeiro homem, e o nosso garotinho acaba com o segundo com um tiro só. No orfanato vemos o diretor mostrando a um cliente as opções de compra que ele tem, mas nenhuma parece interessá-lo. O padre lhe mostra seu único produto defeituoso, um garoto que se parece com um guri que acabamos de ver, mas aparentemente não é a mesma pessoa. Ele fala que a criança é o melhor em todas as habilidades comparado aos outros, mas acabou perdendo ele e até agora não conseguiu rastrear, e nem sabe se ele ainda está vivo, já que por causa dele não ter um pai, ele não pode usar suas habilidades, assim dificulta o rastreamento dele. Mas o padre acredita que o moleque está vivendo escondido em algum lugar como uma criança normal, enquanto vemos alguém ser saco de pancada, dando a entender que o saco de pancada aí é o mesmo menino que eles estão tentando rastrear. Eu tô aqui que nem uma puta, vindo pra cá pra apanhar. O guri disfarça falando que o golpe foi magnífico e lhe dá 180 pontos, enquanto continua xingando ele mentalmente. Nisso aparece um L'Oréal Paris empurrando o outro, falando que agora é a vez dele. E vral! Só que o soquinho saiu um pouco fraco. O guri fala que a mãe dele bate mais forte, deixando a loirinha aí full pistola, que de brinde leva um tapinha pra ficar mais nervoso. Ai, desgraça! Mas acaba se controlando, falando que o cara é forte mesmo, enquanto agruda o 4 olhos pelo pescoço, e fica pensando que podia acabar com todos eles facilmente. Já no restaurante, o loirinho pergunta por que esse lugar tem o mesmo nome do que o dele, que fala que o local é da mãe dele. Mas quando vê a cara do loiro, já começa a imaginar que a sua mãe tá em perigo, pegando uma caneta pra atacar. Porém, pouco antes dele agir, o loirinho pede desculpa à mãe do 4 Zói, por não ter se apresentado direito. Nossa, o garoto fala pra sua mãe que já tá na hora do Loirex pegar o bonde e sair vazado, porque ele vai encontrar seus outros amigos. A tiazinha dá alguma sacola de comida pra ele matar a larica, e fala que os amigos do seu filho também são seus filhos. O 4 Zói tenta impedir a tiazinha de dar essa sacola, porém o loirinho acaba pegando o primeiro. Enquanto isso, nosso garoto continua tentando impedir sua mãe, já que ele tá ligado que os moleques aí não são amigo dele coisa nenhuma. Comida pega, marcha no mundo. A loira sai vazado, e o 4 Zói fica full pistola, perguntando pra tiazinha por que ela fez isso, porque ela não escutou ele. Ela não entende por que ele está bravo, ela só tinha ficado feliz, já que era a primeira vez que ela conhecia algum amigo dele. Tudo que ela queria era dar comida pra ele para que o loirinho fosse legal com o 4 Zói.
No dia seguinte, o Valentão acaba descobrindo o restaurante da mãe do nosso amigo Quatzói e fala que foi lá comprar uma tigela de comida, porém veio dentro pano sujo e que agora ele quer o reembolso, deixando o Quatzói full pistola. Não contente, o Valentão pergunta se ele vai pagar ou se ele precisa ir pessoalmente cobrar a mãe dele. O Valentão então joga toda a tigela de comida no nosso garoto, que sem pensar duas vezes pega a caneta e mira na sua garganta. Porém, como ele não tinha recebido nenhuma ordem, ele para poucos centímetros da garganta dele. Que porra que você tá fazendo? Momentos depois, o caos toma conta daquela sala. Janela quebrada, segurança pela sala e sangue respingado pelo chão, onde vimos o óculos do Quatzói. E foi assim que as coisas tomaram um rumo sombrio. O nosso garoto Quatzói foi macetado durante 15 minutos. Nesse meio termo, ele acordava e perdia a consciência várias e várias vezes. Cansado de tudo isso, o Quatzói se joga pela janela. Já em um prédio, novamente encontramos o Valentão com um sorriso sádico no rosto. Ele casualmente dá uma tragada no seu cigarro e fala pro guri aí confessar que acidentalmente ele empurrou o Quatzói enquanto eles brincavam, mas o piá se recusa com medo da consequência. O Valentão então fala sobre a lei do infrator juvenil, mas fala que ele não tá sobre as proteções dessa lei porque ele já repetiu um ano. Ele continua falando então pros guri assumir a culpa, que essa é a única maneira de evitar a prisão. Porém os piá não estão querendo aceitar, porque mesmo se eles não for presos, eles ainda vão receber um processo. O Valentão então fala pra eles ficar sussa, que tá suave, que o processo ainda não foi aberto, e que se eles eliminar a tiazinha lá, não vai ter ninguém pra processá-lo. E abre então uma maleta cheia de dinheiro, oferecendo umas doletas pra eles ajudarem. Plano definido, eles decidem fazer uma visitinha pra tiazinha naquela noite, que ainda está em luto pelo Quatzói. Já no prédio, os bandidinhos perguntam porque o elevador não está funcionando, e acaba decidindo ir pela escada. Chegando no quinto andar, eles descobrem que o elevador foi apenas bloqueado por um extintor. Antes do Valentão conseguir falar alguma coisa, nosso Lorex, que é conhecido como Park, fala que tem duas perguntas para ele responder. Por que você está tão atrasado, hein? O loirinho pergunta apoiado em seu joelho, enquanto um dos bandidinhos fala que ele vai vir junto. No entanto, nosso garoto se levanta falando que iria fazer apenas duas perguntas. Como você soube da lanchonete do Rion? A loja era um achado só meu. Joseph tira a máscara dando um sorriso, enquanto responde: eu estava curioso porque você não trouxe o cigarro. Então, me perguntei o que estava comendo com as crianças do bairro, quando eu encontrei nosso querido Rion discutindo com sua mãe em frente à lanchonete dele. Park então desce as escadas falando que isso foi por causa dele. Segunda pergunta, e aconselho responder com cuidado: o que vocês estão fazendo aqui? Batendo o cano no ombro, Joseph fala: o que você acha? Viemos fazer uma visitinha à mãe do Ryun, que está lá dormindo tranquilamente depois de entrar com o processo contra nós. Mas foi bom você ter parecido agora. Joseph fala que tá full pistola com ele, já que todo esse tempo o Park achou que ele não iria perceber que o nosso loirinho só estava fingindo intimidar o Quatzói. O que eu sou pra você? Joseph aperta a barra de ferro com força. Park se abaixa e pega o extintor de incêndio. Não fode! Joseph grita correndo em direção ao nosso guri, com a barra já preparada para o golpe, enquanto Park tira a trava do extintor. Fumaça na fuça de meliante, que manda os compassos pegar o nosso guri, enquanto a área tá toda tomada pela fumaça, deixando a visibilidade baixa. E nessa hora, dali, o extintor voou na lata de figurante. O figurante caiu em cima de Joseph, que fica pistola mais ainda. Puta que pariu! Enquanto isso, o Park fala que remédio bom pra meliante é isso aqui: dali. É aquele ditado, né? Apanhar sempre, desacreditar nunca. Joseph sobe as escadas tentando golpear o nosso Priá, que bloqueia com o extintor. E vral! O local continua repleto de fumaça e a visibilidade continua baixa. Enquanto isso, o figurante rola as escadas baixas, gritando em frente ao elevador: eu quebrei alguns ossos do seu pé, agora você não pode correr mais. Park comenta enquanto desce as escadas lentamente: pera aí, vamos conversar, eu te dou qualquer coisa. Tira a calça e empina a bunda aí. E vral! Primeira regra: as palavras dos pais são absolutas. Segundo, sem a permissão dos pais você não deve usar suas habilidades. Enquanto murmura, Park sapeca a mão no figurante. Você tem que parar de arrumar essas confusões. Um dos figurantes pergunta do que ele está falando, enquanto rasteja pelo chão todo ferrado. E a mais importante, terceira. Nosso garoto começa a falar enquanto pega Joseph pela gola. A carinha dele. Parece que deu ruim aí, amigo, pro você, hein? Tudo banguela, todo roxo, rosto inchado, pede pra ser poupado, que se arrepende muito. Porém, Park não tá nem aí, tá possuído pelo ragatanga. Pega a mão do figurante enquanto citava a terceira regra: se os pais estiverem em perigo, ignore as duas regras acima e resolva a situação. E plot.
Nosso Priá quebrou o dedo do figurante da mesma forma que ele quebrou os dedos do Quatro Zói. Park seguiu falando que a mãe do Ryun disse que os amigos do filho dela são como filho pra ela. Isso significa que agora os figurantes estão ameaçando a sua mãe, ou seja, ele pode esmagar ele sem dó. Nosso garoto que não gosta de perder tempo mostra o quanto a sola do seu tênis é bonita. E Vral, de volta ao orfanato? Sim, entre. Lembrei agora que eu tenho que ir ali na igreja, você acredita, rapaz? Segurando o celular, nossa irmãzinha fala que tem uma ligação da Coreia. O velhote pega o aparelho, é o diretor, pode falar. Escutando então alguém do outro lado falar que parece que encontraram a lenda perdida da Mansão da Morte, codinome Chan, falando que ele está agora na Coreia. É, esse é o nosso garoto, a lenda da Mansão da Morte, uma arma multifuncional para treinamentos especiais. Entre as crianças criadas pela Mansão da Morte, ele é de longe a obra-prima, perfeito, disfarce, habilidades com armas, até mesmo assassinato, um produto que se destacou em todos os campos, considerado o número 2, ficando apenas atrás de você, e vai deixar aquele likezinho maroto. Park foi enviado para uma família Yakuza, que era um dos principais clientes do diretor, mas houve um erro na entrega. Em vez de ir para o Japão, ele foi enviado para a Coreia. 5 anos se passaram desde então. O diretor achou que ele estava morto e desistiu. Todo felizão, o velhote fala que nunca imaginou que ele ia encontrar ele de novo. Rápido, traga ele pra mim, Rachel. Abrindo um sorriso, o velhote fala pra trazer ele de qualquer jeito, não importando como vão fazer. A irmãzinha fala que chegou a ficar no fogo e tira sua túnica, revelando uma cicatriz na testa e cabelos brancos, enquanto mantia a cara de paisagem, fala que iria iniciar o processo de coleta imediatamente, murmurando que em caso de qualquer resistência, ela irá subjugá-lo. Mas isso sim é um traje de última geração, meu parceiro, vem até 2 airbag embutido. Essa aí, a irmã dos pãozão, é Rachel, a instrutora da Mansão da Morte. Sua especialidade é desconhecida. O velhote só fala pra ela trazer ele logo, sem machucá-lo muito, falando pra ela deixar suas armas ali, que isso aí é exagero. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. Voltando pra lanchonete da mãe do Ryun, vemos alguém pedindo desculpa, falando que é o pai de Joseph e não tem palavras, e que a culpa foi dele, por não ter educado seu filho direito, prometendo pagar por qualquer coisa que ela precisar. A tiazinha continua cozinhando sem se virar, esbravejando que nada vai mudar mesmo com esse pedido de desculpa, já que isso não é algo que vai acabar com um simples pedido de desculpa. O maluco continua inclinado por um tempo em silêncio, até que ergue a sua cabeça mostrando seu rosto, que é bem semelhante ao do seu filho. Oh, então não funcionou. Porra, o velhote é surtado igual o filho, velho. Vira as costas falando que vai embora. E a tiazinha pergunta se é só isso que ele tem pra falar. Tampando o nariz com um lenço, o velhote fala com um olhar vidrado, que acredita na eficiência, que é a coisa mais importante de tudo que fazemos. Mas ao ver que ela não tem nenhuma intenção de negociar, ele não tem motivo para perder mais tempo ali, já que existe outras maneiras de resolver isso. Além do mais, essa é a área de especialidade dele. Caminha até o carro e tchau. Já na estrada... Ele fala que o jeito vai ser demolir o local e construir um prédio novo ali. Pergunta então o que aconteceu com o garoto e se já foi resolvido. O motorista responde que já está resolvido, que o secretário está cuidando disso. Enquanto isso, no hospital, o figurante estava ali deitado todo ferrado xingando o nosso guri, falando que tinha alguma coisa de errado com o Park, já que ele estava falando uns bagulho nada a ver de 3 princípios. Que porra é essa? Cheirou cocaína essa porra! Joseph fala que também não sabe que porra é essa. Quando ele iria continuar, seu pai interrompeu, pedindo para a enfermeira sair dali. O velhote desce o sarrafo perguntando se ele não sabe o que deixou ele mais irritado, que não foi o fato dele ter intimidado algumas crianças, ou até mesmo uma delas ter pulado pelo prédio, por causa dele. Ele não se importa com nada disso. A questão é ele não ter resolvido a situação, já que o básico do trabalho é nunca fazer alguma coisa 2 vezes. E agora é para ele observar atentamente e aprender como os adultos lidam com as coisas. Mudando de cena... Nosso garoto tá ali recebendo uns carinhos diferenciados de um grupo de homens, próximo a um local abandonado. Um dos homens fala para levantar ele. Qual foi, tio? Park toma um tapão na lata, virando um rosto e caindo no chão. Enquanto o tiozão fala que ele pode até ter derrubado 4 de seus colegas de uma vez, mas não vai funcionar da mesma forma com adultos. Jogando as luvas em cima do nosso garoto. O tiozão continua falando que por causa do nosso garoto, o jovem mestre foi humilhado. Sendo assim, Park precisa pagar. E um dos homens segura ele no chão, enquanto ergue seu braço. O tiozão ergue o pé e vral. Fala que é assim que os adultos lidam com as coisas e vão embora. Park se levanta e com um rápido movimento coloca o braço no lugar, repetindo a fala do tiozão. É assim que os adultos fazem as coisas, meu ovo. Park fala que os caras são idiotas, já que nem consegue diferenciar de uma junta deslocada para uma quebrada. Isso aqui
que não é nada perto da surra da tia Racha. Observando seu braço, ele começa a pensar que as coisas ficaram problemáticas, já que ele não pode usar toda a sua força sem ordem. Porém, isso deveria ser o suficiente para acalmar as coisas, porque se não for, ele vai ter que arrumar uma nova identidade. Park pega sua bolsa, coloca nas costas e começa a caminhar quando escuta alguém te chamando na rua. Era a mãe do Quatro Zóio perguntando por que ele está assim. Gaguejando enquanto pensava, ele apenas sorri. A tiazinha então pede para ele acompanhar ela até sua casa. Chegando lá, ela deu um rango para ele. Porém, Park permaneceu em silêncio por alguns instantes, até a tiazinha se aproximar com mais comida. Não seja tímido. E fala que fez muita comida, então ele pode comer bastante. Nosso garoto arregala os olhos entendendo aquilo como um comando. E já que ele vê a tiazinha como mãe dele, imediatamente começou a devorar a comida. A tiazinha fala pra ele ir devagar, senão ele vai engasgar. Pra pelo menos beber água. Imediatamente responde que sim, levando a garrafa de água na boca, bebendo por completa. Nosso Priá comeu tanto que parece uma cobra quando engole sabo. A tiazinha, enquanto corta as coisas, fala que ficou feliz em ter visto ele depois de tanto tempo. Apoiando os braços na mesa, ele pergunta se o Quatro Zóio está bem. A tiazinha responde falando que sim, que a cirurgia correu bem. Agora é só recuperação. E que o Quatro Zóio é um menino forte, então mesmo que seja difícil agora, ele vai superar. Mas já ela não consegue fazer a mesma coisa. Em meio às lágrimas pingando, ela resmunga que o filho dela tá desse jeito e ela não pôde fazer nada. Ela queria muito destruir tudo, que queria macetar e esmagar o pai do Joseph, socando o balcão com todas as suas forças, descontando as suas frustrações, enquanto o Park ouvia em silêncio. Após alguns momentos chorando, a tiazinha se recompõe e se vira pedindo desculpa, que ele não deveria ver ela assim. Mas quando ela virou, não havia mais ninguém na mesa. A cadeira do nosso guri já estava vazia. A tiazinha até chamou pelo garoto, que havia desaparecido, deixando apenas os pratos sujos para trás. Em um prédio luxuoso, o pai de Joseph fazia um discurso enquanto segurava sua taça. Com isso, finalizamos o relatório. Graças a vocês, a construtora está no ápice. Ninguém vacilou, nem mesmo quando a matriz faliu. Lá de cima ele discursava enquanto o garçom se aproxima de um homem sentado à mesa com um terno luxuoso. Gostaria de mais vinho? Me dá. Toma. E assim ele foi servido com um golpe de garrafa na lataria. Esse é o nosso garoto. Tá maluco? O outro figurante levanta para tentar tirar satisfação. Como o cliente sempre tem razão, toma aqui esses 2 copão. Park enfia as canecas na mão do cara de pão, enquanto o figurante fala que vai deitar ele na porrada e que aqui o bagulho é louco, levando logo um chutão. Pega esse filho da puta! Sem perder tempo, Park joga os talheres derrubando os 3. Que bagunça é essa? As luzes se acendem enquanto os seguranças estão tentando entender o que aconteceu. Peguem o garçom! Park, que tava ali brincando de esconde-esconde, só coloca a mãozinha pra fora segurando uma peixeira, enquanto as palavras saíam. Primeiro princípio, as palavras do pai são absolutas. Em sua mente, as palavras da mãe do Ryun martelava. Assim como a dor do meu coração, o pai daquele sujeito eu queria despedaçar. Enquanto isso, só escutava os gritos. Me derrubaram aqui! Enquanto segurava a faca ensanguentada, Park se lembra que a tiazinha falou que queria retalhar todo mundo. E assim ele fez. Ele tá ali. Nosso Priá puxa a toalha como disfarce e logo em seguida joga a mesa junto, utilizando ela como escudo. E dá-lhe strike de figurante. Uma faca voa na direção do prota, que desvia levantando a mesa. E a faca acerta em cheio um dos guardas. Nada mal. Sem perder tempo, nosso garoto corre a toda velocidade e enterra a mão na cara do Zé da Luva. É assim que quebra um braço. E com uma chave de braço, torou o Zé da Luva, criando logo uma fratura exposta. O figurante, que não deu nem pro aquecimento, cai no chão, com o braço todo retorcido, tudo ferrado, enquanto o prota permanece em pé. Um tiro acerta ele de raspão. É mais difícil de mirar do que eu pensava. Segurando uma arma, o velhote fala que vai ser bastante difícil acertar nessa distância. É o que dizem. O velhote fala que nosso garoto parece bem informado, perguntando se ele é um profissional, enquanto desce as escadas e vai em direção a ele. Eu ouvi dizer que na Coreia, as crianças fazem parte de uma equipe de assassinos. Não, Deus me livre. Tá amarrado. Park continua ali com as mãos erguidas. Ele fala que não sabe nada sobre equipe, mas se o velhote fazer a pergunta certa, que é o porquê ele está ali, a resposta vai ser que é por causa da lanchonete do Quatro Zóio. A lanchonete barata, que fica naquela rua fedida. O velhote pergunta inclinando a cabeça pra trás, falando que finalmente entendeu e quer saber o que a tiazinha falou. Se ela pediu pro nosso guri matar ele, ou algo assim, enquanto encosta o cano da arma na sua testa. O prota, com um olhar frio, responde: matar não. Ela pediu pra mim despedaçar. Em um único movimento, desarma o velhote e dá-lhe um soquinho só pra ele ficar esperto. Seu maldito, isso é uma vingança. O velhote pergunta enquanto tenta segurar a gola da camisa do prota. Isso não é algo como vingança ou retaliação. Primeiro princípio.
A palavra dos pais são absolutas. Começando a caminhar, o nosso guri se afasta. Eficiência é o mais importante quando estamos trabalhando. Não podemos fazer a mesma coisa duas vezes. Eu sabia. Você e aquela mulher. Eu deveria ter cuidado disso adequadamente da próxima vez. Vou matar todos vocês. Você tá doido? Mesmo macetado o velhote lança essa. Figurante nunca aprende mesmo. Enquanto isso, nosso menino loiro pega a arma com a camisa caída mostrando um dos seus ombros. Chama o velhote de metralhadora de bosta, porque só fala merda. Terceiro princípio. Quando há possibilidade dos pais estarem em perigo, esqueça dos dois primeiros princípios e lide com a situação atual. Disparando na direção do teto sem olhar para trás, ele acerta a corrente do lustre, derrubando tal pai, tal filho. Eles são iguaizinhos. Park fala enquanto mostra sua tatuagem nas costas. O lustre central cai e atinge o corpo do velhote. De volta ao hospital, a enfermeira está cuidando de Joseph, perguntando se ele está se sentindo desconfortável, enquanto injeta um líquido na bolsa de soro. Você não tá vendo? A enfermeira fala que dizem que a violência escolar é realmente assustadora hoje em dia, que é a primeira vez que ela vê alguém tão machucado. O cara que acertou ele é realmente bom em lutar. Curia no pandeirão da enfermeira, o figurante fala que tá com dor. Ela se vira com outra agulha mandando ele aguentar firme, pedindo pra ele contar pra ela sobre o que ele e o velhote estavam falando mais cedo sobre os três princípios, e injetando uma substância roxa na bolsa de soro. Joseph se apoia nos cotovelos perguntando por que essa medicação tem a cor estranha. Ela fala pra ele não se preocupar, que se ela injetar só a metade, ele não vai morrer. E voilá! A enfermeira do pandeirão é a nossa irmãzinha dos pãozão, o Rachel. Especialidade em disfarce, infiltração, interrogatório e tortura. E a próxima vítima dela vai ser você, se não deixar aquele comentário de responsa. Algum tempo depois, o Rachel faz uma ligação, enquanto observa o local onde o prota macetou o velhote. Diretor, temos um problema. Sean utilizou suas habilidades. Assustado, o Padroca levanta questionando. O que você quer dizer com isso, Rachel? Fazendo um dos segurança que havia sobrevivido de tapete, ela fala que rastreou Sean e chegou ao local, mas ele já tinha ido embora. Além disso, havia muitos homens adultos gravemente feridos, o que não faz sentido. Mesmo que fosse Sean, isso deveria ser impossível, por causa dos três princípios absolutos. Enquanto se abaixa, o Rachel observa um dos corpos atentamente. Não, isso não faz sentido. Isso nunca aconteceu na história da nossa organização. Por isso é chamado de três princípios absolutos. Rachel, se o Park está realmente quebrando os três princípios absolutos, então algo está errado. Com o Boguita que não passa nem vento, o diretor fala que se as crianças que eles estão transformando em arma puderem ignorar suas ordens, fudeu! Nada impede eles de se rebelarem. Rachel, o objetivo mudou. Primeiro investigue Sean, observe de perto e descubra se ele realmente usou as habilidades sem permissão. Dando as ordens, o padre segura o arquivo de Sean em suas mãos. O Rachel responde que entendeu pisando na barriga de um dos segurança. O velhote fala que se ela precisar de suporte na Coreia, é para ela pedir ajuda à força-tarefa do Tigre Branco. Aparecendo então dois homens. O calvão de cria penteando não sei o que e o grandão aí de óculos fumando. Perguntando se tudo isso foi feito por um adolescente. Ser humano fantástico, com poderes titânicos. O Franjinha fala que resolver essa situação vai acabar fazendo o cabelo dele cair. Ainda em ligação, o Rachel fala que encontrou o Zé Fumaça e o Calvo Clay. Sacanagem isso aí. Falando que vai observar o nosso prota. O Calvo Clay pergunta o que ele deve fazer, mas é ignorado completamente, enquanto o Rachel continua mexendo no celular. Eu acho que ela quer me dar. No dia seguinte, o Rachel entra na escola do Prota disfarçada, já deduzindo uma pequena investigação preliminar sobre o nosso garoto, que ele frequenta uma escola pública e que seus pais estão no exterior. Mas na verdade é tudo lorota. Enquanto cumprimenta um dos alunos, o Rachel fica toda empolgadinha com as possibilidades de descobrir o que Sean está aprontando. Toda coradinha, nossa irmã fica soltinha, animada com o tanto que Sean cresceu. Deixa de ser safada, menina. O Rachel fala que ele foi o melhor de todas as crianças que ela já ensinou, manejando todas as armas perfeitamente. Tô tão empolgada com o tanto que você cresceu. Parando em frente à sala, ela vê Sean jogado em uma cadeira se gabando com um sorriso arrogante no rosto. Tô te falando, Zé, sem caô. Juntando as mãos em posição de oração, Sean começa a imitar Joseph, falando que ele implorou por perdão. Assustada com o que vê, o Rachel murmura: o
Que? Esse garoto arrogante é realmente Chan? Nosso menino segue contando a história, enquanto o garoto da mesa de trás se levanta emputecido. Porra, mano, tá sujando a porra da bagulho todo, entendeu, mano? O Prota serra o dente perguntando se ele comeu merda. Os dois se levantam, enquanto o Wade observa tudo pela janela. Era só o que me faltava. Uma luta besta para estabelecer território. Se bem que havia momentos assim no orfanato, para estabelecer uma hierarquia de força. Era adorável como eles tentavam lutar comigo. Chan sempre se saiu como o mais forte. Isso vai acabar logo. A briga começa. Ai, desgraça! Meu Deus! Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Tá muito é teu. Com apenas um golpe, o garoto derruba o nosso guri, que se encolhe no chão. O Rachel fica sem entender, falando que ele era o mais forte. Então o que tá acontecendo aqui? Acerta esse merda, seu filho da puta! Frustrada, Rachel morde os lábios e segue com o disfarce. Mais tarde, dentro da sala, vamos olhar o próximo parágrafo. Seguindo com a aula, Rachel observa a postura de Chan, enquanto pensava. Seu moleque, filho de uma puta. E assim ela segue pensando que talvez ele não mostre suas habilidades, porque ele está tentando esconder sua identidade. Isso significa que ele ainda está sob a influência dos 3 princípios. Chega na conclusão que ela deve observar um pouco mais. Aqueles olhos, aquele olhar